Muito bem-vindos a mais um programa de estudos bíblicos aqui na Rede Super. Como você sabe, eu sou a pastora Ana, estou aqui na Igreja Batista da Lagoinha de Braga e hoje eu gostaria de compartilhar mais um estudo bíblico com você. Eu quero começar te perguntando, como você está? Talvez você diga assim, pastor, eu estou bem, glória a Deus, né? Glória a Deus que o Senhor te fortalece todos os dias, glória a Deus porque a alegria do Senhor é a sua força. Mas talvez a sua resposta não seja essa. Talvez hoje você esteja passando por um momento de desânimo, talvez você esteja passando por um momento de ansiedade, ou talvez você esteja assim passando, queridos, por um momento de extremo cansaço. Talvez você fale assim, ai pastor, eu estou cansada da vida, eu estou cansado de tentar novamente, eu estou cansado de sempre bater e as portas não se abrirem para mim, eu estou cansado de recomeçar. E por isso eu gostaria de compartilhar essa história com você, queridos. Alguns anos atrás, alguns pescadores da Galileia, eles saíram das suas casas e foram pescar durante a noite. E ali eles saíram das suas casas para buscar o sustento, para trazer o pão para a mesa, trazer o pão para casa, trazer o alimento para casa. Mas ali eles saíram, ficaram a noite toda tentando trazer o sustento, trazer esse alimento. E após uma exaustiva noite de trabalho, eles não tiveram resultado algum. Não houve êxito, vindo daquele esforço de uma noite inteira de trabalho. E ao amanhecer, eles estavam cansados, eles estavam desanimados, a ponto de um deles dizer, mestre, não pegamos nada a noite inteira, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Talvez você esteja com esse grito no seu coração, Senhor, eu tenho tentado tanto e nada eu tenho conseguido. Pai, eu já tenho tentado mudar tantas vezes, mas eu não tenho conseguido. Queridos, nem sempre as coisas, elas vão acontecer da forma como eu e você planejamos. E isso, muitas das vezes, elas traz uma frustração ao nosso coração. Mas a boa notícia para aquele grupo de pescadores e a boa notícia para mim e para você é que eu e você não estamos sozinhos. Jesus veio ao encontro daqueles homens. Jesus transformou a vida e a realidade daqueles homens. Jesus transformou uma noite de fracasso numa experiência maravilhosa, numa experiência inesquecível e numa experiência nova que mudaria a vida deles. Jesus, assim como foi ao encontro deles, e Jesus estava com eles, Jesus vem ao nosso encontro. Jesus vem, meu irmão, ao seu encontro. Você não está sozinho, Jesus está com você. E aí talvez você se pergunte, mas pastora, quando Jesus os encontrou, o que foi que aconteceu? Jesus ali se colocou perto deles, Jesus então estava com eles e eles colocaram a sua confiança em Jesus. E ao colocar, e quando aquela equipe de pescadores colocaram a sua confiança em Jesus, quando eles depositaram a sua confiança em Jesus, que é o único que pode mudar toda a circunstância e mudar inclusive vidas, as circunstâncias e a vida deles foram mudadas. Eu e você precisamos confiar inteiramente naquele que é capaz de mudar a circunstância e também mudar as nossas vidas e a vida das pessoas que estão conosco e ao nosso redor. Por isso eu te convido, meu querido irmão, minha querida irmã, a me acompanhar nessa leitura. Essa história nós encontramos lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler dos versos 1 até o verso 11. Diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se
e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá onde as águas são mais profundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e nada pegamos. Mas por que és tu quem está dizendo isto? Vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Então Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Nós encontramos também essa passagem nos evangelhos de Mateus e Marcos, mas Lucas, ele vai trazer aqui para a gente essa passagem nos detalhes, porque nós sabemos que Lucas, aqui o médico, ele estava fazendo uma pesquisa acurada para entregar a Teófilo, para confirmar ali os fatos que ele já havia recebido e para que a sua fé estivesse cada dia mais firmada na verdade. E através dessa passagem eu gostaria de trazer para você 5 revelações que nós encontramos aqui e que vai te encorajar e te ajudar nesse momento de cansaço, nesse momento de desânimo. Essas 5 verdades aqui vai nos ajudar, vai nos dar um novo fôlego, queridos, para caminharmos, Para caminharmos a caminhada que o Senhor tem proposto a cada um de nós. A primeira verdade, a primeira revelação que eu encontro aqui, queridos, é justamente essa: Jesus é a verdade. Nós vemos aqui que Jesus, ele estava aqui pregando a palavra de Deus, ele estava aqui cumprindo o seu ministério e as multidões o comprimiam, as multidões o seguiam. E queridos, por que é que as multidões o seguiam? Por que é que as multidões queriam ver o que Jesus falava? Porque Jesus falava com autoridade, Jesus falava com autoridade do céu, com autoridade celestial. As multidões o seguiam porque ninguém falava como Jesus falava. É interessante porque quando nós olhamos no Evangelho de João, capítulo 7, quando os guardas foram enviados ali para prender Jesus e não o prendem, mas voltam falando o seguinte: ninguém jamais falou como esse homem fala. Jesus ensinava, Jesus ministrava, Jesus ali, queridos, ele falava de uma forma diferente, ele falava com autoridade, com a autoridade vinda do Pai, porque Jesus ensinava da parte do Pai, Jesus falava da parte do Pai, ou seja, Jesus, ele era a palavra de Deus, Jesus é o próprio Deus. Então Jesus estava embutido ali daquela autoridade como nenhum outro homem, como nenhuma outra pessoa jamais falou. E aquelas palavras de vida eterna que saíam dos seus lábios iam diretamente ao encontro do coração daquela multidão. Então a multidão se maravilhava com os discursos, com as palavras, os ensinos, os ensinamentos de Jesus. E aí, queridos, eu deixo a primeira lição para nós. Jesus é a verdade. O mundo, esse mundo que jaz no maligno, esse sistema aí que está sendo construído, não é? Que esse sistema maligno aí, queridos, esse mundo, ele tem muitas vozes. Esse mundo aí tem muitos caminhos e essas vozes tentam nos confundir, essas vozes tentam nos escravizar com seus sistemas, com seus modismos, com seus princípios. Esse mundo tenta nos tirar, nos desviar do único caminho verdadeiro, Jesus Cristo.
mas eu e você sabemos que Cristo Jesus, Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Então que eu e você possamos pautar a nossa vida por essa verdade, que eu e você possamos andar nessa verdade, que eu e você possamos permanecer nesta verdade, porque é esta verdade, queridos, que vai nos dar um novo ânimo, que vai trazer fôlego para que nós possamos caminhar diante de tantas adversidades. É essa palavra que nos revigora a cada dia, é essa palavra, queridos, que vai nos ajudar a vencer o cansaço, os desânimos, as tribulações, as aflições desse mundo. É essa palavra, queridos, que vai renovar a nossa fé. Portanto, caminhe e ande por essa palavra. Mas outra coisa que eu aprendo aqui, outra revelação que eu posso extrair desse texto, é que Jesus, Ele é onisciente. Jesus, Ele vai ali para aquele lago de Genezaré, né, ou o mar da Galileia. Não era assim um mar tão grande, tinha apenas 21 quilômetros. Ele vai para ali e ele já sabia que ele encontraria ali, né, aqueles discípulos, os quais ele chamaria. Ele sabia que ali haviam aqueles pescadores. Jesus sabe agora o que você está fazendo, ele sabe onde você está, ele conhece as suas aflições, ele sabe tudo sobre você. Jesus é onisciente. E chegando ali naquela praia, ele viu os 2 barcos parados ali, ele viu que os pescadores estavam lavando as suas redes. E ele sabia, queridos, ele sabia que aqueles pescadores haviam trabalhado a noite inteira, sabia que eles estavam cansados, sabia que eles estavam desanimados, sabia que eles não haviam apanhado nada, mesmo depois de uma noite exaustiva de trabalho. Ele sabe a sua situação, ele sabe que você tem procurado, ele sabe que você tem buscado, ele sabe que você tem clamado e ele não te deixará, queridos, sem resposta. Creia que ele virá ao seu socorro, assim como ele sabia sobre aqueles pescadores, ele sabe também sobre você. E Jesus, queridos, ele veio ao encontro daqueles pescadores e ele vem ao meu e ao seu encontro. E ele ali, ele vai, queridos, chegar naquele local e ele vai transformar a vida daqueles homens. Mas o que me chama a atenção aqui, além da onisciência do Senhor, é a ação daqueles pescadores, porque diz aqui o verso 2 que eles estavam lavando as suas redes. Queridos, imagina, mesmo depois de uma noite frustrante, mesmo depois ali daquele fracasso, eles ao chegarem na margem do rio, eles não deixaram as suas redes largadas ali de qualquer jeito, eles não saíram murmurando, eles, queridos, fizeram o que eu e você precisamos fazer. Hoje, não teve bom, hoje a pesca não foi boa, hoje nós não conseguimos, mas nós temos que continuar insistindo. Nós precisamos lavar as redes, porque quando formos sair hoje à noite para pescar, nós vamos precisar dessa rede inteira, porque se nós deixarmos essas redes aqui sujas, largadas, elas podem se estragar, elas podem se arrebentar, e aí nem as redes nós teremos para tentar novamente. Eu aprendo aqui, queridos, que nós precisamos perseverar a despeito das circunstâncias. Nós precisamos estar preparados quando Deus abrir a porta. Nós precisamos estar preparados quando Deus trouxer aquele milagre. Eu e você queremos montar uma empresa. Eu e você precisamos estar estudando sobre administração, para que quando Deus nos der a possibilidade, nós estejamos preparados para assumir aquilo. Eu e você queremos ser missionários, sermos enviados pelo mundo. Comecemos a estudar essa Bíblia, começamos a cultivar uma vida íntima com o Espírito Santo, para que quando o momento chegar, eu e você estejamos preparados para ir, instruídos na palavra e cheios do Espírito Santo. Eu e você, queridos, temos o sonho de ser um pastor, então que eu e você possamos cultivar o amor e amar vidas e ir atrás de vidas para pastorear o rebanho do Senhor. Assim como aqueles pescadores se prepararam, eu e você precisamos nos preparar. Nós precisamos estar com as ferramentas na mão quando a oportunidade chegar. E aí eu te pergunto, qual é a sua atitude, queridos, quando as coisas não dão certo? Aqui, queridos, a atitude deles foi: as coisas não deram certo, as coisas não saíram como nós planejamos, mas nós vamos lavar a rede, porque hoje à noite pode ser diferente.
Qual é a sua atitude quando as coisas não dão certo? Você murmura? Você desiste do Senhor? Você desiste do seu trabalho? Você desiste dos seus sonhos? Você culpa alguém? Qual é, queridos? Você desanima e simplesmente vai embora. Guarde algo no seu coração. A partir de agora você não vai desistir. A partir de agora você não vai murmurar. A partir de agora você vai lavar as redes. A partir de agora você vai continuar perseverando, porque o Senhor uma hora abrirá a porta para você. O Senhor uma hora fará o milagre que você tanto precisa. Por isso você precisa estar preparado. O Senhor virá ao seu encontro. O Senhor sabe o que você está buscando. O Senhor sabe o que você precisa, porque Ele é onisciente. Ele sabe tudo o que você está passando. Então não desanime, continue perseverando. Outra coisa que eu vejo aqui também, queridos, é que Jesus é o mestre. Ele é o verdadeiro mestre. Na primeira vez que Pedro se reporta a ele no verso 3, Pedro vai se reportar a ele com uma palavra que nós, quando vamos no original, significa alguém que tem autoridade, alguém que manda. É o que nós vamos achar epistata. Era alguém que manda, mas era alguém comum. Mas quando Jesus faz o milagre que fez, quando você acompanha aqui na história, quando aquele povo fica admirado com aquele milagre, quando aqueles discípulos ficam perplexos com tudo que Jesus fez, a palavra Senhor que Pedro vai usar aqui é uma palavra diferente, é alguém que tem toda a autoridade, é alguém respeitado, é a palavra que nós vamos chamar de didascalós, né? É alguém que tem essa autoridade, que é esse mestre, que é esse professor. Então Jesus é esse mestre, é esse didascalós, ele é esse professor, ele é esse que fala com autoridade. Nós vemos que desde o momento em que Jesus ali foi batizado por João Batista, ele inicia o seu ministério terreno, curando os enfermos, libertando os cativos e falando com aquela autoridade que ninguém jamais falou. Jesus tinha um ministério frutífero. O ministério de Jesus estava em crescimento. Mas agora, queridos, Jesus vai levantar aqueles homens que estariam ao lado dele. Jesus vai levantar uma equipe. E Jesus agora chamaria aqueles homens que durante 3 anos seriam preparados, seriam treinados para depois serem os pescadores de amanhã. É isso que eu e você vemos aqui. Jesus aqui, o pescador primeiro, o pescador maior, ele vai iniciar esse chamado vai chamar esses homens e iniciar esse processo de preparo daqueles que seriam os pescadores de amanhã. Jesus aqui, queridos, vai chamar esses homens para perto. Esses homens, ao receber o chamado, vão largar imediatamente tudo o que estavam fazendo para seguir o mestre, porque eles descobriram que só ele tinha as palavras de vida eterna, que só ele era o caminho. Jesus então entra no barco, Jesus vai para perto, Jesus chama para perto, Jesus começa a ensinar não só a multidão, mas Jesus começa agora a ensinar também esses discípulos. Ah, queridos, se os discípulos tivessem desistido, quando Jesus falou para Pedro, toca o barco, leva o barco para águas mais profundas. Não, mestre, não pegamos nada, não vou querer, eu vou desistir aqui. Se eles tivessem desistido antes de tentar outra vez, eles não teriam vivido tudo que eles viveram. Por isso eu falo para você, confie no mestre dos mestres, no Senhor dos senhores, não desista. Assim como ele te dá uma segunda chance, se dê também uma segunda chance, não desanime. Jesus está com você, meu querido. Jesus está com você. E sabe por que você não vai desistir? Porque esse Jesus, ele é onipotente. Esse Jesus, ele é onipotente e pode fazer muito mais do que você imagina, muito mais do que você sonhou ou imaginou, queridos. Ele é onipotente e esse é o próximo passo. Jesus convidou aqueles homens para ir a águas mais profundas. Ele fala, Pedro, leve o barco para águas mais profundas. E diz para os outros, lancem as redes. Jesus aqui tem 2 convites, ele convida eu e você, queridos, para irmos com ele a águas mais profundas. Ele nos convida a um nível de intimidade mais profundo. E é nesse nível de águas mais profundas, é nesse nível mais profundo de intimidade que ele se revela para mim e para você como Deus Todo-Poderoso.
um Deus que nos sustenta, um Deus que faz milagre, um Deus que cuida de nós, um Deus que pode todas as coisas. E Ele te convida a esse nível mais profundo para se revelar a você como esse Deus todo-poderoso. E quando você conhece esse Deus todo-poderoso, queridos, você sabe que Ele é capaz de fazer todas as coisas. Você caminha em fé, em confiança à sua palavra. E quando Ele disser para você, vai para a direita, você vai. Quando Ele disser para você, vai para frente, você vai. Quando Ele disser para você, vai para a esquerda, você vai. Lança a rede, equipe, lança a rede. Nessas águas mais profundas eu sei que eu posso lançar. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso que pode fazer, que pode operar. Então aquela equipe, sob a palavra desse Deus Todo-Poderoso, eles lançaram a rede. Queridos, guarde algo no seu coração, não tenha medo de caminhar sobre a direção do Senhor, não tenha medo de caminhar sob a palavra do Senhor. Ali, Pedro diz, sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Queridos, quando eu e você caminhamos sobre a palavra do Senhor, em obediência à palavra do Senhor, nós alcançaremos o sucesso. Nós, queridos, obteremos o sucesso, porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Mas guarde algo no seu coração, Deus não tem compromisso com a palavra do homem, Deus tem compromisso com a palavra dele. Se Ele disse, assim Ele fará. Você tem palavra do Senhor? Caminhe com toda a fé do seu coração, porque isso, assim como o Senhor fará, assim acontecerá na sua vida. Não temas. Palavra do Senhor, queridos, e se você caminha em obediência a essa palavra do Senhor, vai acontecer. Pedro aqui tinha um relato, Pedro poderia falar para ele, como disse, mas mestre, nós nos esforçamos, mestre, a noite toda e nada apanhamos. Pedro tinha um fato nas mãos, Pedro tinha um argumento nas suas mãos. Nas palavras de Pedro, Pedro estava falando para ele, mestre, nós fizemos o que podíamos. Tudo aquilo que nós sabíamos, nós fizemos. Todas as nossas habilidades, todo o nosso conhecimento, mestre, foi usado. Tudo que estava ao nosso alcance, nós fizemos. Em outras palavras, queridos, ainda mais angustiantes, eu poderia falar da seguinte forma: não há mais o que fazer. Tudo que tinha que ser feito, já foi feito. Não há mais o que fazer. Talvez você esteja exatamente nessa situação. Já tentou curar de todas as formas, já tentou em todos os médicos, e essa doença não cura. E talvez você tenha essa palavra do seu médico: não há mais o que fazer. Talvez você esteja aí num processo de falência e o seu administrador, o seu contador disse para você: é falência na certa, não há mais o que fazer. Talvez você já ouviu isso do seu esposo, da sua esposa: nós já tentamos tudo que podíamos para salvar esse casamento, mas já não há mais o que fazer. Talvez seja um filho que está nas drogas e um médico, você já internou ele nas clínicas, mas talvez ele foge, ele não consegue, e você ouviu daquele ali que é responsável pela clínica: pai, não há mais o que fazer. Queridos, mas a última palavra não vem do homem, a última palavra vem de Jesus. Talvez você esteja aí nesse estágio, com esse diagnóstico, essa palavra humana sobre você: não há mais o que fazer. Não existe essa frase para Jesus. Jesus é aquele que pode mudar toda a circunstância, é aquele que pode transformar todas as pessoas. Não existe essa palavra para ele: não há mais o que fazer. Jesus, ele é todo poderoso, ele é onipotente, e para ele não há impossíveis, queridos. Mas talvez eu e você chegamos nessa condição de não há mais o que fazer, porque ele precisa mostrar para mim e para você que eu e você não somos onipotentes, que só existe um que é onipotente, e ele é o único que é onipotente, queridos. Então, eu deixo uma lição para você: muitas vezes a minha fé e a sua fé, ela terá que romper com essa ótica humana, ela terá que ultrapassar essas barreiras, queridos, da visão humana, da palavra humana, e crer no sobrenatural, para que então eu e você possamos ver e experimentar os milagres que só Jesus é capaz de fazer. Mas aí eu trago para você uma outra revelação que eu vi aqui, queridos. Então nós já vimos, né, várias revelações aqui, mas eu trago mais uma: Jesus, ele é a provisão.
ao fazer o milagre aqui, ao lançar as redes. Os pescadores lançaram as redes e diz a palavra de Deus que eles pegaram tal quantidade de peixes. Jesus ali estava mostrando para aqueles homens e revelando àqueles homens como Deus todo onipotente. E ele estava falando: eu estou chamando vocês, eu estou convidando vocês para me seguirem. E eu quero que vocês venham tranquilos, descansados, porque eu serei aquele que sustentarei vocês. Eu sou a provisão. Da mesma forma que eu trouxe essa grande pesca hoje, que eu fiz essa grande pesca maravilhosa, eu também posso fazer isso todos os dias na vida de vocês. Queridos, quando eu vejo essa cena das redes ali pegando tantos peixes e as redes quase se arrebentando de tanta quantidade de peixe, eu te pergunto, onde está você nessa passagem? Imagina agora aquela cena dos peixes se debatendo ali naquela rede. Onde está você nessa passagem? Eu e você, queridos, fazemos parte de cada um daqueles peixes, naquela pesca maravilhosa. Eu e você fazemos parte dessa pesca maravilhosa. Eu e você somos esses que já fomos pescados por Jesus. Jesus já nos encontrou, Jesus já nos transformou. E hoje, muito mais do que esses peixes que foram pescados, Jesus nos chama para ser pescadores de homens. Eu e você fazíamos parte de cada um daqueles peixinhos lá dessa grande pesca. Os pescadores, queridos, nós sabemos que os peixes de hoje serão os pescadores de amanhã e os discípulos de hoje serão os apóstolos de amanhã. Então Jesus se mostrou como o provedor deles. Jesus convida Pedro, Tiago e João para segui-lo. Esses homens então, ao se deparar com esse grande mestre, se deparar com Jesus na frente deles e a santidade daquele homem e todo o seu poder, eles passam a segui-lo, deixam imediatamente as suas redes e começam a segui-los. Jesus seria, queridos, o sustento deles, Jesus seria a provisão deles, Jesus seria o mestre, Jesus seria o amigo, Jesus cuidaria deles. E Jesus, meus irmãos, é tudo isso para mim e para você. Ele é nosso sustento, Ele é nossa proteção, Ele é nosso cuidado, Ele é nosso amigo, Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Esse é Jesus. E eu termino, queridos, dizendo para você, aqueles pescadores estavam ali a viver a sua vida. Estavam ali vivendo a sua vida, como muitos estão por aí vivendo a sua vida. Mas Jesus veio e trouxe sentido à vida deles. Jesus veio e trouxe vida à vida deles. Fico imaginando uma vida sem Jesus, que tristeza. É uma vida de uma rotina entediante, queridos. De uma rotina assim que parece que não tem perspectiva. Comeremos hoje porque amanhã morreremos. Trabalhemos hoje porque amanhã morreremos. É uma vida vazia, uma vida sem propósito, uma vida sem esperança. Por isso eu digo para você que me assiste, deixa Jesus entrar na tua vida, deixa Jesus entrar na tua casa. Ele está aí na porta batendo. Ele disse: eu quero entrar nesse barco. E os discípulos o colocaram no barco. Ele quer entrar na sua vida, Ele quer entrar no seu coração. Deixa Ele entrar, querido. Deixa Ele entrar e transformar, queridos, a sua rotina, transformar a sua vida, te tirar dessa vida morna e te levar para uma vida de sentido, para uma vida de alegria. Ah, queridos, deixa Ele te levar para essas águas mais profundas. Se revelar a você como esse Deus de amor, como esse Deus que cuida de você, como esse Deus que te ama. É só nessas águas profundas de intimidade que nós conhecemos o verdadeiro Mestre. É ali que Ele se revela para nós. E Ele quer, queridos, se revelar a você, Ele quer cuidar de você. Deixa Ele cuidar de você, deixa Ele ser Deus na sua vida, Ele te ama. Por isso, se você está desanimado, se você está cansado, eu falo para você, levanta, sai desse lugar de desânimo, sai dessa vida morta, sai dessa vida morna. Jesus tem vida e vida em abundância para você. Confia nele, meu irmão, confia nele. Ele mudou a vida desses pescadores e Ele quer mudar também a sua vida. Como está você? Como está a sua vida? Se está sem Jesus, é preciso que Jesus entre, queridos. E quando Ele entrar, não quer dizer que você não vai ter tribulação, não quer dizer que você não vai ter aflição, mas que Ele vai estar com você em cada um desses dias.
Queridos, é preciso que Jesus esteja conosco. E quando Jesus está conosco, seja em dia bons, seja em dia mau, tudo está bem, porque Jesus está conosco. Deixa Jesus fazer parte da sua vida. Queridos, muito obrigada pela sua companhia nesse estudo. Até quarta-feira que vem. Jesus te abençoe.